Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde, eu sou o João Jedi e estamos quase terminando Andor, hein? Este é o penúltimo arco da série que se encerra ali nos episódios 10, 11 e 12. No caso, estamos falando agora dos episódios 7, 8 e 9 que acabaram de sair no Disney Plus. E como eu já assisti, né, já fiz aí a maratonona desses episódios. Agora a gente vai comentar um pouco sobre eles. Eu vou trazer uma crítica geral sobre eles, porque são episódios que, pra mim, são o melhor de Andor, tá? Esses episódios 7, 8 e 9, a gente vê a culminação de tudo que o Império construiu em Gorman, de uma forma extremamente trágica, como a gente esperava. E não só isso, a gente vê finalmente Mon Mothma tomando atitude e denunciando com mais ferocidade, os crimes do Imperador Palpatine perante o Senado e tendo que evacuar por isso. Não apenas isso, a gente vê também como o Cassian a ajuda a evacuar e também o desfecho de alguns dos personagens, como do Cyril Karn. São episódios, esses 7, 8 e 9, muito ágeis, muito rápidos, mas não por isso a gente peca na história, no roteiro. Muito pelo contrário, é tudo muito bem amarrado. O arco do Cyril, inclusive, é um dos mais bem amarrados pra mim. O fato do que acontece com ele ali, e olha só aqui, vamos falar de spoilers, então se você ainda não assistiu os episódios que acabaram de sair, é por sua conta e risco. Mas enfim, vamos lá. O fato do Cyril morrer naquelas condições e na hora ele se cegou por um ódio ao Cassian, que nem é devolvido, porque o Cassian não faz ideia de quem é o Cyril. O Cassian, ele não viu o rosto do Cyril quando ele o rende lá na primeira temporada. Então, era o ódio puro e simples pelo fato do Cassian ter destruído tudo que o Cyril tinha construído anteriormente e ter mudado a vida do Cyril completamente. Mas ali, em Gorman, vendo os desmandos do Império, vendo o que a Dedra estava fazendo, parecia que ele começou a perceber que estava errado, sabe? Assim, mas infelizmente não deu tempo pra virada. Não deu tempo pra virada e o Cyril foi de base. Outra coisa que eu acho que é importante a gente falar é como a rebelião tá se formando agora. Finalmente, nesses episódios, a gente tem um vislumbre de como está Yavin. E aí é algo que me incomodou nesses episódios em particular, e acho que é meu único incômodo por enquanto, tá? Que é o fato de que tudo foi muito rápido até Yavin. A gente vê o Cassian decolando de Yavin, né, uma Yavin ainda isolada, onde os membros da rebelião de Mayapei estavam perdidos. Vemos a Lua, vemos Yavin Prime acima, e aí corta para esses arcos e a rebelião já está instalada lá. Eu gostaria de ter visto um pouco disso, não necessariamente da rebelião se instalando, mas sim do que levou a elas a conseguirem se unificar e assim termos a base una de Yavin, a principal base rebelde da Aliança Rebelde ali nesse período de Star Wars, né? No caso, pegando Andor, Rogue One e Star Wars Uma Nova Esperança, o episódio 4. Mas assim, por enquanto é meu único incômodo mesmo, né? Além do recast do Bail Organa que eu falei anteriormente. E aqui tá provado, né? A gente viu nesses episódios que o Bail Organa teve que voltar. Então aconteceu alguma coisa para não terem escalado Jimmy Smith e o personagem do Bail Organa era realmente mais importante, né? Aliás, o personagem do Bail Organa, ele me decepcionou, confesso, porque ele tava muito em cima do muro ali. Não em cima do muro, efetivamente, ele odeia o Império. Mas, à primeira vista, assistindo esses episódios, né, até a forma de falar do Bail, até a forma de conduzir, o fato do time dele estar comprometido, me levaram a pensar, pô, o Bail Organa é um incompetente, assim, na formação da rebelião? E eu acho que não foi isso. Eu começo a pensar que talvez o Bail não tomou uma atitude mais efusiva com a Mon Mothma, junto da Mon Mothma, né? Porque ele tem a Leia, porque ele cuida da Leia e ele preserva a filha do escolhido, sabe? Ele preserva a nova esperança. Então acho que o Bail, ele precisava estar muito mais nos bastidores do que a Mon Mothma, porque se ele põe a cara a tapa, o Império pode correr atrás da família dele. E aí não seria só atrás da Breha, seria atrás da Leia também, que por sinal, ela vira senadora pouco tempo depois, né, se não me engano. A Leia Organa é uma das mais jovens senadoras da galáxia, e ela se torna senadora pouco tempo depois. Ali no período de Rogue One, uma história Star Wars, a Leia Organa já é senadora, o que significa que ali tá quase, né? Tem algum momento ali que o Bail Organa deve sair do Senado e a Leia assume. Então por isso que eu acredito que o Bail Organa não tomou uma atitude mais efusiva contra o Imperador, contra o Império e a favor da Mon Mothma, apenas cedendo o lugar ali, né? De início eu achei que ele estava sendo muito isentão, sabe? Tirando o corpo de campo, tava tirando dele da reta. Mas eu acho que não é isso, eu acho que ele tava mesmo
protegendo a sua filha adotiva. Outra coisa que a gente pode trazer aqui é que a Dedra, né, tem um momento que ela desabotou ali o uniforme imperial, né, porque ela tem um grande ataque de ansiedade após saber do que aconteceu com Sírio Kharn. E temos aí a prova de que não tinha nada de Darth Vader, não tinha zorra nenhuma de Vader. A gente se empolga, né, nas teorias. Mas eu falei isso aqui no canal, eu falei isso aqui no vídeo. Quando eu falo, será que é o Vader? A gente tá vendo ela sufocando. E acho até que eu mencionei isso no vídeo anterior, né, que a gente vê que é uma safe room. E aí a gente tem a prova nesse arco, né, nada de Darth Vader, coisíssima nenhuma. Ela tava tendo um ataque de ansiedade, uma crise de pânico, muito provavelmente por conta do que aconteceu ao Sírio, e ela ter sido a provocadora disso, né? Falar que é verdade, foi culpa dela sim, porque como ela não podia falar pra ele o que estavam fazendo em Gorman, ele estava às cegas espionando à frente Gorman. E foi isso que eu acho que gerou essa desconfiança do Sírio, com a Dedra principalmente. Ela tenta comprar ele ali, né, no sentido mais... Mas... a gente consegue ver que ele estava começando a ter segundos pensamentos, né? Estava começando a mudar de ideia. E a Dedra é culpada disso. A Dedra, nessa impetuosidade, nessa sede, não é nem de poder, mas sede de fazer o que ela acredita, e infelizmente o que ela acredita é algo muito cruel e pesado, ela acabou assassinando o único homem que talvez a tenha amado. E o resultado é isso, sabe? Ela tem essa crise que, por sinal, tipo, mais do que merecida. E falando em Imperial, né, eu gostei muito de toda a dinâmica ali com aquele capitão, Caimo, não lembro o nome. Mas enfim, o capitão que é o gatilho e a Dedra era o dedo, né? Esse cara que é o cara que fomenta rebeliões, é o cara que resolve, por assim dizer, para o Burô de Segurança Imperial. E o toque dele ter feito o tiro ir no Imperial para provocar uma reação no próprio Império e assim a rebelião de Gorman também reagir e a gente ter esse massacre é triste, mas ao mesmo tempo é muito inteligente e é a mostra da crueldade do Império Galáctico para com a população da galáxia, né? Eles tinham um foco em Gorman que era virar a opinião pública da galáxia contra o planeta, que nada estava fazendo, forçar a mão para que houvesse uma revolta por lá que justificasse eles apertarem o cerco, enforcarem mais a população e assim, com um gatilho, com um evento muito arquitetado, eles tivessem, digamos, a aprovação, né, a homologação para dominar completamente o planeta e retirar os minérios que eles precisam, que a gente sabe, é para o reator da Estrela da Morte. O Império Galáctico, ele age de maneiras que a gente está vendo em Andor, o que é de fato o lado maligno, que são todos, né, do Império Galáctico. A gente está vendo de fato por que e como o Império é mau. Isso desde a primeira temporada. E não à toa, ele é controlado por Lord Sith. Então, o Império Galáctico, ele não vai permitir rebelião, ele não vai permitir a liberdade, ele não vai permitir que os cidadãos tenham mente própria. O Imperador Palpatine quer controle, e para o controle, ele visa a ordem, e para a ordem, ele visa essas crueldades. Ele é um Lord Sith, é a ordem do caos. E assim a gente tem a população sofrendo cada vez mais. E a população de Gorman, que já sofreu anteriormente com o massacre do Grand Moff Tarkin, lá pousando seu cruzador em cima dos manifestantes, a gente vê agora essa chacina, esse genocídio, como disse Mon Mothma naquele discurso fenomenal. E para mim agora eu preciso trazer aqui que o episódio 9 deste arco é talvez o melhor da série, sabe? Pelo menos até agora, nessa temporada, o episódio 9, putz, que episódio brilhante, sabe? A gente sabia o que ia acontecer, a gente sabia que a Mon Mothma ia fugir, que ela ia escapar para encontrar a galera da Ghost. Mas tudo o que acontece em volta, ela preparando o discurso, o Bail preparando o terreno, Luthen dizendo para ela não confiar em ninguém e mandando o Cassian para resolver. O Cassian a contragosto, indo resolver porque já estava brigado com o Luthen por causa das coisas que aconteceram com a Bix. E tudo isso ali no meio, a rebelião dependendo desse único momento, sabe? Do resgate da Mon Mothma e o discurso poderoso dela em que ela fala e denuncia os crimes do Imperador Palpatine. Uma referência aqui, a gente vai falar melhor disso, claro, no vídeo de análise dos episódios, mas esse discurso, ele é diferente do discurso que a gente assiste em Star Wars Rebels, que é exibido na Holonet, mas a essência tá lá. São palavras diferentes, mas a construção do discurso é a mesma essência, é a mesma denúncia que a Mon Mothma faz em Star Wars Rebels e faz em Andor. Então, não há retcon, há apenas a complementação, há uma mídia
sendo ainda mais exaltada por outra. E a gente tem um discurso fenomenal, um discurso sensacional, Mon Mothma quase não conseguindo, velho, a agonia da galera do Bureau de Segurança Imperial tentando cortar o sinal da Holonet, sabe? Tudo isso tão bem amarrado com essa história que é quase uma história de assalto, né? É uma história de resgate e a morte do motorista. Enfim, gente, é tanta coisa que me deixou muito, muito, muito feliz para fechar com chave de ouro, é claro. O K2SO finalmente acordando como a gente esperava. A história dele foi completamente diferente dos quadrinhos, foi de outra forma que eles se conheceram. Se quiser saber como foi essa forma dos quadrinhos, confira aqui em cima, né? Tá aqui em cima no card. Mas já era esperado também. E aí a gente tem o K2SO acordando. Eu tô muito feliz com o Andor, tô muito feliz com esses episódios. Eu nem acredito que a gente tá tendo uma série tão foda, tão bem amarrada, tão bem contada. E agora a expectativa para esse último arco, ó. Fica lá em cima, gente. Já está acabando. Semana que vem acaba Andor com os episódios 10, 11 e 12. E a cobertura de Star Wars Andor aqui no Diário Rebelde não terminou ainda, porque amanhã tem vídeo de análise desses episódios e muito mais detalhes para você continuar acompanhando esse momento único de Star Wars na televisão. Que a força esteja com você.